Bom, boa noite, professora, tudo bem? Me chamo Davi e vamos estar regravando o, o trabalho sobre intervalo de confiança para média. Isso porque o nosso último trabalho que nós fizemos não ficou da forma como a senhora esperava, né? A senhora até falou que o exemplo ele deveria ser um exemplo prático, então estamos refazendo o vídeo justamente por causa disso. Aqui no nosso trabalho, nós optamos por não mudar o conteúdo, né, não mudar a parte teórica, nós iremos mudar só a parte prática mesmo, né, só o exemplo prático que nós demos, que antes foi um exemplo um pouco mais subjetivo e dessa vez é um exemplo que nós mesmos fizemos, nós realizamos com uma pesquisa, certo? Então é isso, vamos começar. Bom, primeiro vou contextualizar o que é um intervalo de confiança. Bom, quando que nós utilizamos o intervalo de confiança? Ele é usado basicamente para indicar a incerteza associada a uma estimativa e geralmente é expresso com um nível de confiança específico. Ou seja, para estimarmos alguma informação da população em parâmetros e para isso utilizamos alguma informação da amostra, certo? Um exemplo aqui é, por exemplo, desejamos calcular o salário hora médio de todos os brasileiros. Porém, isso seria algo muito cansativo, né? Demandaria muito tempo, muito dinheiro, muito esforço. Então, nesse caso, o que a gente faz? Nós selecionamos uma porção da população, né, que nós chamamos de amostra, e calculamos o salário hora médio dessa amostra. E após isso, estimamos o intervalo de confiança em torno desse valor. Ou seja, basicamente, para a gente não precisar ter o grande esforço de calcular o salário hora de toda a população brasileira, nós pegamos uma amostra de, por exemplo, sei lá, 50 pessoas, né? E calculamos o salário hora dessas 50 pessoas, a média do salário hora dessas 50 pessoas. E após isso, nós fazemos um intervalo de confiança para essa amostra. E esse intervalo de confiança vai nos dizer, vai nos dar uma noção de qual que é o verdadeiro salário hora médio de todos os brasileiros. E é claro, a questão, por exemplo, vai te dar o nível de confiança, ou seja, você tem um nível de confiança de 90%, por exemplo. Então isso significa que no seu intervalo a verdadeira média do salário hora dos brasileiros tem 90% de chance de estar presente naquele intervalo de confiança, certo? Então vamos pular. Bom, essas são as fórmulas sobre intervalo de confiança. A primeira é quando a variância é conhecida, ou seja, o intervalo de confiança é igual à média amostral, eu não sei porque que apareceu aqui, perdão, mais ou menos o valor do Z crítico, vezes o desvio padrão populacional, que é o MI, que é esse aqui, dividido pela raiz quadrada da amostra, ou seja, do N. E aqui temos também o intervalo de confiança quando nós aplicamos o valor correcional, que no caso é isso aqui, ó. Para que isso aqui serve? Isso aqui serve para quando, por exemplo, a questão dá para gente o tamanho da população e o tamanho da amostra. E aí o que nós fazemos? Para descobrir se a gente vai ou não precisar utilizar isso aqui, nós pegamos o tamanho da amostra e dividimos pelo tamanho da população. Se esse resultado for um valor maior que 0,05, então nós iremos utilizar esse fator correcional aqui, certo? Mas isso, novamente, é para quando a questão te dá tanto o valor da população quanto o valor da amostra. Show? Vamos pular. Aqui está a distribuição normal padrão, que é justamente a distribuição que a gente usa para saber o valor do Z crítico, né? Então, como é que a gente faz? A questão vai te dar, por exemplo, vamos supor que ela te dá um nível de confiança de 95%, certo? O que isso significa? Isso significa que todo esse espaço em branco aqui, perdão, voltou aqui, não sei porquê. Aqui. Todo esse espaço em branco aqui na curva de distribuição normal padrão representa o seu nível de confiança, que é de 95%. Para descobrir o valor do Z crítico, o que você vai fazer? Você pega o nível de confiança, que é de 95%, e divide por 2. Dividindo 95 por 2 vai dar 47,5. Só que esse número está em porcentagem, porque 95% dividido por 2 vai dar 47,5%. E aí, você precisa transformar essa porcentagem em um número decimal, ou seja, 47,5% dividido para 100 vai dar 0,475, certo? E aí o que você vai fazer com esse valor?
você vai jogar esse valor aqui na tabela normal padrão e vai descobrir o valor do Z crítico. Então, novamente, um nível de confiança de 95% dá pra gente o valor de 0,475, certo? Esse valor aqui na tabela está bem... Cadê? Aqui. Aqui está o valor 0,4750, certo? E aí, você vai vir aqui na esquerda e vai achar o número, né? Que está na linha desse 0,475, que no caso é 1,9. E aí você vai vir aqui em cima e vai perceber que é 6. E daí você vai juntar esses dois números, ou seja, 1,9, 6. Então isso quer dizer que o seu Z crítico é igual a 1,96, certo? É assim que se faz para calcular o valor do Z crítico. E aqui é a fórmula quando a variância é desconhecida. Isso é quando a questão, por exemplo, não te dá o desvio padrão populacional, né? Então a fórmula é essa. Aqui dá pra gente perceber que não muda muita coisa. O que muda é que no lugar do Z crítico aparece esse T crítico. Esse T crítico é justamente sobre o valor desse T na tabela T-Student, né? Que é uma tabela um pouco diferente da tabela normal padrão. E o S representa o desvio padrão amostral, né? Porque como a questão não te dá o desvio padrão populacional, ela vai te dar a amostra muito bem detalhada, né? E você, a partir da amostra, tem que calcular o desvio padrão amostral. Ou então a questão mesmo pode te dar o desvio padrão amostral, mas enfim, é basicamente isso. E aqui é a mesma fórmula, só que acrescida do valor de correção, do valor do fator correcional, né, que é essa expressão aqui, que é aquilo que eu expliquei lá atrás, né? Então, é a mesma fórmula vezes esse fator correcional aqui, certo? Então, vamos pular. Aqui está a distribuição T-Student, né? Essa é a curva T-Student. E como que a gente faz para calcular o T crítico, que é justamente esse valor aqui, né? Como que a gente faz para calcular ele? Bom, quando a variância é desconhecida, nós iremos trabalhar com um negócio chamado grau de liberdade. O que seria o grau de liberdade? O grau de liberdade, basicamente, é você pegar o valor da sua amostra e subtrair 1. Ou seja, se a minha amostra tem, por exemplo, 10, né? Se a minha amostra vale 10, ou seja, eu tenho lá uma amostra de 10 pneus, né? Então, os meus graus de liberdade vai ser igual a 9, porque 10 menos 1 igual a 9, certo? E o grau de liberdade está justamente representado nessa coluna aqui, ó. Então, o meu grau de liberdade igual a 9 significa que o meu resultado do meu TC vai estar aqui, ó, nessa linha aqui, 9, entende? E o que isso aqui em cima significa? Bom, vamos supor que a questão me dá, por exemplo, um nível de confiança de 95%. Isso significa que, se eu tenho um nível de confiança de 95%, o meu erro, né, vai ser de 5%. Então, se o meu erro vai ser de 5%, isso significa que aqui em cima é o valor justamente do erro, que está aqui, ó, 5%. Então, se a questão me dá o valor da amostra igual a 10 e o intervalo de confiança, o nível de confiança igual a 95, isso significa que o meu erro vai ser 5% e os meus graus de liberdade vai ser igual a 9. Então, o meu valor para esse caso seria esse aqui. Só pegando aqui, 2,262. Se eu não me engano é isso. É porque tá um pouquinho ruim para ver, mas eu acho que é isso. Então é isso. É assim que se calcula o valor do T crítico, certo? Vamos pular. E aqui está o nosso exemplo. Bom, o exemplo diz o seguinte. Considere a turma de Engenharia de Produção Noturno 2023/1 da UFES. Como a turma é extensa, considere uma amostra de 7 alunos, cujas alturas são dadas abaixo. E calcule um intervalo de confiança para a média de altura da turma de Engenharia de Produção. Sabe-se que o nível de confiança é de 95%, o desvio padrão é de 0,07 metros e a média amostral é de 1,73 metros, certo? Então vamos pular. Aqui está a nossa amostra. Como amostra, eu peguei justamente o nosso grupo, né? Então tem aqui Davi Alves, que sou eu, tem uma altura de 1,83 metros, a Delisiane tem uma altura de 1,77, o Diogo tem uma altura de 1,77,
O João tem 1,79, a Karen tem 1,74, a Tainara tem 1,61 e o Yuri tem 1,70, certo? Então vamos lá. A partir desses dados, eu fiz todos esses cálculos aqui, ó. O nível de confiança é de 95%, o desvio padrão. Esse desvio padrão, ele é o desvio padrão populacional. Isso significa que eu peguei o valor das alturas de todos os alunos e fiz o desvio padrão e cheguei a esse resultado, entende? E a amostra eu peguei de nós mesmos, daqui, né? Então, a média amostral de 1,73 é referente a esses valores aqui, a média desses valores, certo? Então, vamos lá. Após a coleta de dados, obtivemos que a média amostral é de 1,73 metros, o desvio padrão populacional é igual a 0,07 metros, o valor de N é igual a 7, né, porque justamente eu tenho 7 pessoas aqui, né, a minha amostra é de 7 pessoas, né, e o meu nível de confiança é igual a 95%. Show! Vamos passar. Organizando os dados. Primeiro passo, a gente calcula o Z crítico, né, que eu já expliquei como se calcula. E o segundo passo é, com todos esses dados, né, com o valor do Z crítico e com os outros valores, nós jogamos todos os valores na fórmula de intervalo de confiança quando a variância é conhecida e achamos o intervalo de confiança. Bom, concluindo os cálculos, chegamos que, utilizando a tabela da distribuição normal, chegamos ao valor de Z igual a 1,96. Jogando tudo na fórmula, chegamos ao intervalo de confiança de 1,68 metros a 1,78 metros. Isso significa que a probabilidade de a verdadeira média populacional estar presente nesse intervalo é de 95%. Sobre isso, no próximo slide eu vou dar uma informação aqui. Ai, meu Deus. Eu vou dar uma informação, perdão. Eu vou dar uma informação aqui extra, né? Mas essa é a conclusão do nosso cálculo. Ou seja, dado esse intervalo de confiança de 1,68 até 1,78 metros, isso significa que a verdadeira média populacional, ou seja, a média de altura da turma de engenharia de produção, tem 95% de chance de estar presente neste intervalo de confiança. Show? E bom, aqui está a conclusão, né? Com o resultado em mãos, concluímos que a verdadeira média de altura da turma de engenharia de produção no turno 2023/1 da UFES possui 95% de chance de estar presente no intervalo de 1,68 metros a 1,78 metros. E bom, para a gente poder confirmar isso, nós fomos atrás, né, de todos os alunos da sala, perguntamos a todos eles suas alturas e fizemos a média populacional de toda a sala de engenharia de produção. E vimos que a média de todos os alunos da nossa turma é igual a 1,72 metros, que está dentro desse intervalo de confiança. Ou seja, isso significa que esse intervalo de confiança realmente possui a verdadeira média populacional da nossa turma. E por que que, por exemplo, o nível de confiança, por exemplo, não é 100% a 95%? Porque justamente, dependendo da amostra que a gente pegue, o valor do nosso intervalo de confiança vai ser diferente. O meu intervalo de confiança, por exemplo, poderia ter o resultado igual a 1,68 até 1,71, por exemplo. Isso significa que a verdadeira média não estaria dentro desse intervalo de confiança. Então, por isso que a gente possui esses níveis de confiança diferentes, de 90%, 95% e etc. Show? Bom, professora, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado, espero que agora tenha ficado certo, né? E qualquer dúvida pode chamar a gente, pode mandar um e-mail pra gente, né? Se a gente tiver errado qualquer outra coisa, manda um e-mail, por favor, pra gente também, que todo mundo estudou bastante, né, pra esse tema aqui. E perguntar para todo mundo qual foi a altura deles não foi uma tarefa fácil, né? Teve algumas pessoas que demoraram para responder e tal, por isso que a gente está demorando para reenviar esse trabalho. E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro o nosso tema, nosso exemplo, né? E muito obrigado. Terminamos por aqui. E é isso. Show? Obrigadão pela atenção, obrigadão pela segunda chance. E é isso. Tchau, tchau.